Olá, vamos pro vídeo de corte e costura do cosplay de Tirso, o Mago Louco. Eu comecei traçando o molde de cada parte da roupa no tecido que eu reaproveitei das calças jeans. Usei um lápis para tecido e fui riscando em volta do papel. Eu transferi para o tecido todos aqueles tracinhos de marcação que eu tinha feito no molde para saber onde encaixar uma parte na outra. Aqui nessa parte do centro das costas, eu fiz um ajuste deixando uma sobra de tecido a mais para colocar o zíper. Com uma régua, eu marquei uma margem de costura de 1 cm em volta do traçado do molde e recortei, deixando essa sobra. Eu usei uma tesoura de picote para cortar, porque esse corte em zigue-zague evita que o tecido fique desfiando depois. Fui cortando todas as partes da roupa, deixando a margem de costura de 1 cm. Da mesma forma, eu tracei e cortei as partes do molde da manga. Também cortei o tecido vermelho que eu vou usar para fazer o forro da roupa e esse tecido cinza aqui, que é um material chamado entretela termocolante e é usado para estruturar os tecidos. Na entretela eu não deixo a margem de costura, eu corto ela no tamanho exato dos moldes. Agora eu vou pegar as partes de tecido da manga e vou fazer um alinhavo exatamente por cima do traçado, para eu conseguir enxergar esse contorno do lado avesso do tecido. E eu vou usar essa marcação para saber onde posicionar a entretela. E eu vou fazer isso em todas as partes da manga. Aí eu pego o ferro de passar e uso a pontinha dele só para prender a entretela e ela não sair do lugar. Aí eu coloco um tecido de algodão por cima e passo o ferro bem quente. Esse tecido é para evitar que a entretela derreta e grude no ferro. Eu vou segurando ele por uns segundos e mudando de posição para fixar bem a entretela no verso do tecido. Aí eu repito o processo em todas as partes da manga e eu também coloquei a entretela nas pontas do vestido para ficar bem estruturadinho. Agora vamos passar para a costura. Eu alfinetei as partes da roupa me guiando pelas marcações que eu já tinha feito. Levei para a máquina de costura e fui juntando essas partes da lateral com as partes do centro da roupa. Aí eu fui costurando e levando para a tábua de passar. Com cuidado eu fui abrindo essas costuras com a mão e passando o ferro para mantê-las abertas assim, para essa sobra de tecido não ficar embolando por dentro da roupa quando eu for vestir. Parece algo simples, mas isso já melhora muito o acabamento da costura. Sabia que o ferro de passar é uma das ferramentas mais importantes da alfaiataria? Aqui na parte da frente da roupa tem um detalhe que é quase imperceptível, que é essa bordinha vermelha no peito. Eu peguei uns retalhos do tecido para fazer um teste antes e tentar descobrir como que eu ia costurar isso. Eu peguei 2 pedaços de tecido e costurei essa fita vermelha de veludo. Aí eu juntei essas duas partes costurando por cima das fitas e ficou assim. E aí eu fui fazer a mesma coisa, só que agora para valer. Prendi a fita aqui rente ao traçado da margem de costura, colocando o lado direito da fita encostado no lado direito do tecido e fiz uma costura bem na borda, pegando só uns 2 milímetros da fita. Fiz isso dos dois lados. Aí eu juntei as duas partes, uma em cima da outra, lado direito com o lado direito, e costurei por cima das duas fitas de veludo, deixando uma distância de uns poucos milímetros da primeira costura que eu tinha feito. Eu terminei de juntar as duas partes da frente, costurando o finalzinho de tecido ali embaixo das fitas, e o resultado ficou assim, como se fosse uma falsa abertura frontal. Agora eu vou juntar as laterais da parte da frente da roupa com as duas partes das costas. E já fechei a costura dos ombros aqui também. Agora por enquanto eu vou deixar essa parte da roupa um pouco de lado e vou costurar as partes do forro. No vestido eu vou colocar o forro vermelho só ali do quadril para baixo, que é onde vai aparecer. Não vou colocar na parte do peito para não atrapalhar o caimento e porque esse tecido também não tem elasticidade. E também para a roupa não ficar muito quente, né? Então eu costurei aqui a parte de cima dessas pontas do forro, abri a costura com o ferro e já vou colocar o forro na roupa. Eu posicionei o forro por cima do tecido roxo, encaixando as pontas certinho, alfinetei bem e fui costurando toda essa margem em volta das pontas da parte de baixo do vestido, tomando bastante cuidado com essas pontinhas finas para o formato sair certinho. Como você pode ver, eu colei entretela só nessa parte de baixo aqui nas pontas do vestido para estruturar essas pontas, mas sem adicionar volume na parte de cima. Eu cortei o excesso de tecido aqui da margem de costura nas pontas para essa sobra não ficar fazendo volume na hora que eu for virar o forro para o lado avesso.
Agora vamos virar essas pontas. Eu comecei virando com a mão e quando chegou nessa parte mais fina, eu fui empurrando o tecido de dentro para fora com o cabo de um pincel. Em alguns momentos eu precisei usar uma agulha também para ir ajudando a virar essa pontinha para fora, com muito cuidado para não rasgar. Fui fazendo esse processo em todas as pontas, é uma parte um pouco chata. E aqui toma muito cuidado para não acontecer isso aqui que aconteceu comigo. Eu empurrei com força demais e o cabo do pincel acabou atravessando, rasgando a ponta do tecido. Aí ficou todo esfarrapado e eu tive que dar um jeito de consertar. Depois de virar todas as partes, eu peguei o bom e velho ferro de passar e fui abrindo as costuras com a mão e passando o ferro, para ficar assim tudo bem achatadinho. Aí com uma agulha de mão e linha vermelha, eu vou costurando esse forro por dentro, prendendo ele nesse tecido da margem de costura para ele não ficar solto por dentro da roupa. Agora é hora de botar o zíper nas costas. Vou usar um zíper invisível para ficar bem discreto esse fecho. Posiciono ele aqui rente à margem de costura, com o lado direito do zíper encostado no lado direito do tecido. E na minha máquina eu vou trocar o pé calcador comum para o calcador de colocar zíper. O ideal era usar o pezinho calcador para zíper invisível, mas como eu não tinha, eu usei o de zíper comum mesmo. Mas eu vou aproveitar para mostrar que dá certo pregar com ele. Costurei o zíper dos dois lados, mas como você pode ver, ele não ficou tão invisível assim. Mas eu vou ajeitar isso. Eu volto para a máquina e passo outra costura, tentando chegar o mais perto possível dos dentinhos do zíper, mas sem passar por cima deles para não ficar agarrando na hora de fechar. Quanto mais perto você conseguir costurar, mais invisível o zíper fica. Agora ficou bem melhor. Terminei de costurar aqui o finalzinho do tecido abaixo do zíper e agora eu preciso fazer um acabamento à mão aqui para pregar o forro. Para fazer isso eu fiz uma costura à mão com um ponto chamado ponto atrás. E eu fui prendendo o tecido do forro, mas sem atravessar para o outro lado da roupa, pegando só o tecido que fica por dentro ali da margem de costura. E agora aqui na parte da gola eu preciso dar um acabamento. Eu cortei o excesso dessa fita de veludo e queimei a bordinha para não ficar desfiando. E aqui eu cometi um erro terrível. E essas são as imagens antes da desgraça acontecer. Pois é, eu fiz uma cagada. Em resumo, eu dei um jeito de arrancar o cursor do zíper. E eu fiquei mais de uma hora tentando colocar de volta e não consegui. E por fim eu tentei abrir o cursor do zíper com um alicate para ver se eu conseguia encaixar ele de volta. E aí eu quebrei o cursor do zíper. E aí agora eu tive que arrancar o zíper fora e eu vou ter que colocar ele tudo de novo. Não adianta chorar pelo zíper estragado, então eu arranquei tudo e comprei outro zíper. Dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro que foi cortar essa parte aqui de cima, que ela tem tipo uma travinha que impede o cursor de sair. E como eu cortei, eu arranquei o cursor quando eu fui fechar o zíper e deu no que deu. Mas agora eu vou aproveitar que eu vou filmar de novo e vou tentar filmar mais de perto para mostrar melhor como que eu coloquei o zíper. E aí eu prendi ele aqui no tecido, marquei com um giz até onde eu vou costurar a abertura do zíper e fui novamente para a máquina de costura. Para pregar o zíper novamente, eu posicionei o lado direito do zíper com o lado direito do tecido e com o zíper rente à margem de costura. Primeiro eu fiz uma costura só para prender o zíper no lugar e depois eu vou voltar fazendo aquela segunda costura mais perto dos dentinhos do zíper para ele ficar bem invisível. Para costurar o outro lado, eu preciso mudar o pé calcador da minha máquina para o outro lado também. Aí eu desencaixo ele, troco de lado e encaixo novamente. Aí eu preguei o outro lado do zíper e filmei desse ângulo aqui mais de perto para ficar melhor para vocês verem. Como eu tinha falado, o zíper ele não ficou invisível, né? Porque eu tô usando o pé calcador de zíper comum e é mais difícil costurar o zíper invisível com ele. O calcador próprio do zíper invisível, ele tem um negocinho que já empurra ali o zíper pro lado e fica a costura certinho. Então eu vou fazer aquela costura mais próxima aqui, usando o pé calcador de zíper comum mesmo, e filmando aqui mais próximo para vocês verem como que eu faço. Eu vou puxando com as mãos aqui enquanto eu costuro para tentar passar com a agulha bem ali naquele cantinho, bem perto dos dentes do zíper. E aí eu troquei o calcador de lado e fiz o mesmo do outro lado do zíper. E agora ficou invisível de verdade.
ficou até um pouco difícil de fechar porque eu costurei muito perto aqui dos dentinhos do zíper. Aqui na parte de baixo agora ficou essa sobra. Eu vou passar uma costura por cima dos dentes do zíper para travar ele aqui para eu poder cortar fora esse excesso sem ter perigo do cursor sair aqui por baixo. Agora novamente eu faço aquela costurinha de acabamento para fechar o forro porque eu tive que desfazer para trocar o zíper. E aqui em cima, para fazer o acabamento, eu só dobrei a margem de costura da gola para dentro e fiz uma costura simples, porque essa parte vai ficar coberta depois e nem vai aparecer. Eu vou dar o acabamento aqui nessas pontinhas do vestido e passei um isqueiro para queimar esse tecido do forro que acabou ficando meio desfiado. Mas presta atenção porque só dá certo para fazer isso em tecido sintético, viu? Agora aqui nessas pontas eu vou fazer uma costura em toda a volta, prendendo o tecido do molde no tecido principal para ele não ficar frouxo, sabe? E aí eu vou com a agulha de mão fazendo uma costura de ponto atrás, novamente pegando só o tecido do forro e os tecidos da margem de costura que fica por dentro, sem atravessar para o lado direito do tecido, de forma que a costura fica praticamente invisível. Aqui dá para ver a diferença da ponta que eu já costurei e da outra que ainda tá com o tecido solto. Parece um acabamento que ninguém vai perceber, mas eu acho que dá uma diferença muito grande no caimento da roupa. E aqui eu tô experimentando a roupa e aí você pode ver como ficou a costura até agora. E também a humilhação que é para eu conseguir colocar e tirar essa roupa, porque ficou bem justinha, bem apertada. E no próximo vídeo eu vou mostrar a costura das mangas dessa roupa, a manga bufante, né? Que é tão complicada que tem um vídeo inteiro só pra ela. Então, obrigado por assistir e até a próxima.